Como vão, meus caros? Segunda aula de metodologia jurídica destinada ao trabalho de conclusão de curso. Hoje falaremos sobre o problema de pesquisa e as fontes bibliográficas. Do ponto que nós retomamos na aula passada, quando falávamos sobre recorte. Você decidiu um tema, amoldou o seu tema com as especificidades dele, julgou o que dá para falar nesse tema e nessas especificidades no tempo que você tem para poder escrever, né? E na quantidade de páginas que você tem, no caso de um artigo científico. Agora é hora de partir para a busca de uma problemática dentro do seu tema. Um problema dentro do seu recorte. Nada melhor do que começarmos com um exemplo. Tá aí. Tem um trabalho cujo recorte vem de sucessão de dados virtuais, de ingerência do judiciário nas redes sociais e julgados do STJ nos últimos 5 anos. Partindo desse contexto, partindo desse recorte, nós poderíamos ter como problema de pesquisa essa situação. Leia junto comigo. Por conseguinte, emerge o seguinte problema de pesquisa. A herança digital constitui bem jurídico para fins de tutela legal em sede de sucessão? A previsão jurisprudencial do tema nos últimos 5 anos por parte do STJ? Tá aí. Um exemplo de problema de pesquisa vindo do recorte que nós fazíamos na aula passada. Mas o que é de fato problema de pesquisa? Problema, nós dizemos que é a mola propulsora de todo o trabalho de pesquisa. Depois de definido o tema, se levanta uma questão para ser respondida. Tá aí. A questão a ser respondida é o próprio problema de pesquisa. Mais para frente você vai ver que após feito o questionamento, após feito o problema deverá ser respondido através de uma hipótese, que será confirmada ou negada através do próprio trabalho de pesquisa. Ficam aqui alguns apontamentos, ok? Quais são as características do problema? Primeira, fica mais fácil de ser percebido o problema se ele for formulado como uma pergunta. O problema deve ser claro e preciso. Ele deve ser empírico, ou seja, uma problemática científica, um questionamento que possa ser testado. E deve ser de suscetível solução. A solução deve ser possível. E deve ser limitado numa dimensão viável. Vamos tentar explicar um pouco mais essas características uma a uma. O que significa quando eu digo que o problema de pesquisa deve ser claro e preciso? O que eu digo? 1. Se a formulação for vaga ou imprecisa, como é que ele pode ser resolvido? 2. O problema não deve conter termos com definições incertas ou ambíguas. Deve ser direto. O que significa quando eu digo que o problema de pesquisa deve ser empírico? 1. Os problemas de pesquisa não devem se referir a valores morais. Não devem ser conduzidos com considerações subjetivas ou julgamentos morais. E ele é empírico quando problemas tipo melhor, pior, bom, mal, não podem existir. Referências a fatos empíricos, testáveis, científicos e não a percepções pessoais. Guarda sua percepção pessoal, aquela puramente pessoal, para o seu Facebook. Você gosta de fazer textão no WhatsApp? Pessoal, é isso. Não é problema, não é problema empírico. O que significa quando eu digo que o problema de pesquisa deve ter um horizonte de solução? Primeiro, deve ser uma ideia com um problema que pode ser resolvido.
Segundo, não adianta propor um tema bem formulado se não tiver como coletar as informações, se não tiver texto sobre isso, para você demonstrar a sua solução. O que significa quando eu digo que o problema de pesquisa deve ser delimitado? 1. Quanto tempo será necessário para coletar as informações que levem à solução do problema? Entende? E para acabar, algumas dicas. Primeiro, o início da pesquisa requer a definição de um problema. Ele é o começo, a força motriz. A definição de um bom problema de pesquisa requer conhecimento sobre o tema que está sendo tratado. Leia muito sobre o que você quer pesquisar. Terceira dica, escrever um problema não é uma tarefa trivial, que eu posso fazer tomando um cafezinho ali e acabou. Precisa ser pensado, repensado e reescrito. Faça com calma. Se o problema não for bem formulado, a sua pesquisa vai se tornar inviável. Para resumir, senhores, de forma breve, o problema, o que te incomoda, o que você pretende descobrir, deve ser dissertado, encerrando com uma ou algumas questões, perguntas, que busquem responder por que e para que da sua pesquisa, para que da sua intervenção. Passamos. Fontes do direito. Certamente as principais fontes de pesquisa em direito são os livros e artigos especializados. Os juristas brasileiros costumam usar mais os livros e manuais do que artigos, papers, o que contraria as tendências mais modernas na ciência do direito. Em uma área como a física, por exemplo, a matemática, os livros são dirigidos aos iniciantes, mas aos iniciados concentram-se os artigos mais objetivos. Busque isso. Quanto mais específicas as fontes bibliográficas, melhor, devendo-se eliminar as obras genéricas que nada têm a ver com o seu tema especificamente, aquelas tão básicas que são de leitura obrigatória para qualquer estudante de direito. Chama atenção que os juristas cuja atividade é essencialmente prática, né? Você que é estagiário, pouco referem à legislação, jurisprudência e casos práticos quando publicam algum trabalho doutrinário ou científico. Essas referências dão mais peso a uma teoria, além de tornarem mais claras e eficientes como se trata com o problema. Ou seja, usem lei, julgado, usem casos práticos na sua pesquisa, elas vão engrandecer. Certos temas, por suas vezes, têm características ou novidades, que artigos e reportagens de imprensa podem ser fontes importantíssimas. Mas óbvio que, por sua pretensão limitada, essas fontes não têm a mesma dignidade de artigos científicos, por exemplo. É preciso um cuidado extremo ao utilizar fontes não científicas, como as reportagens. É preciso ter um olhar crítico. Outra questão. A consulta bibliográfica estrangeira nunca é prejudicial. Fica a dica. Mas falemos um pouco mais sobre as fontes. As fontes são tão importantes que a escolha do próprio tema precisa considerar o acesso a elas, o acesso às fontes. De nada adianta um tema genial se não há como informar-se a respeito do tema, se não tem fonte para isso. Aí que eu falo para vocês que as fontes estrangeiras podem ser boas, elas ampliam um leque de acesso. Pensem em fontes de pesquisa fora da caixinha, principalmente fora dos manuais. Adianto um pouco mais. Fontes não bibliográficas de pesquisa que muitos cientistas sociais já gostam, historiadores, sociólogos, não vêm sendo utilizados pelos juristas como deveriam. Por exemplo, questionário, entrevista, amostragem estatística, dentre outros métodos.
se forem corretamente conduzidos, só vão trazer consequências benéficas ao seu trabalho, vão trazer credibilidade à sua pesquisa jurídica. Use e abuse desse tipo. Use e abuse também de pesquisas de internet, tá? Desde que você utilize sites confiáveis e lembre-se sempre de onde a informação foi retirada, para que você possa citar depois, use internet. Assim, a revisão de literatura, a busca de bibliografia de forma ordenada deve auxiliar o pesquisador na identificação do problema. A busca de solução do problema deve ser orientada pela hipótese formulada e pelo objetivo geral. Tentei ser breve, tentei fazer um geral. Vamos retomar levemente o que eu falei. Problema, questionamento. Busque dentro do seu recorte algo que te instigue a perguntar, a questionar, a ser melhor estudado. A pergunta, se bem feita, se clara, se objetiva, vai conduzir toda a sua pesquisa, porque sua pesquisa vai ser para responder a essa pergunta. Questione dentro do seu tema. E aí, sobre as fontes, eu volto. Saiba utilizá-las. Use manual só para ter uma base, mas busque respostas em questões mais objetivas. Artigos científicos de revistas conceituadas no direito, um ótimo conteúdo. Pode usar a internet? Pode. Pesquisa jurisprudencial, de casos, lei, também para conteúdo, mas cuidado. Cuidado com sites que não são confiáveis. Use sites confiáveis e sempre referencie, sempre anote de onde você tirou essa informação para que você possa citar no futuro no seu trabalho de pesquisa. Bom, senhores, no mais, encerramos aqui a nossa explanação sobre problema de pesquisa e fontes bibliográficas. Subscreve aqui no canal para você ter acesso mais rápido às nossas próximas aulas. E no mais, até a próxima. Um forte abraço a todos vocês.